Essa é a nossa quinta aula aqui de Visual Studio, né, com o C Sharp. Na aula passada, a gente criou esse TXBox aqui, chamamos ele de TXT. E quando a gente executa o nosso sistema, eles automaticamente mudam de cor quando você entra neles, quando você sai. Entre outras funcionalidades que a gente fez na aula passada. Nessa aula, nós não vamos permitir a entrada de letra dentro do controle que a gente vai criar. Só vamos permitir a entrada de números e a entrada da vírgula, de forma que esse textbox seja um textbox único e exclusivo para quando você precisar digitar alguma quantidade, igual quantidade de algum produto, não sei, qualquer quantidade numérica, esse textbox vai ser específico para isso. Então vamos fechar aqui. Para a gente criar esse controle, nós vamos vir aqui no explorador de soluções, vamos fazer o mesmo que a gente fez na aula passada. Dentro aqui da pasta controle, clicar com o botão direito, escolher aqui a opção agregar ou adicionar. Em seguida nós vamos vir aqui no último item aqui, ó, o item classe. Escolher esse item. Na janela que se abre, vamos colocar o nome do nosso controle. Eu vou colocar txt QTD, que é uma abreviação de quantidade, para eu saber depois que esse textbox vai ser único e exclusivo para quantidades. Então, vou vir aqui em agregar ou adicionar. Quando ele inserir essa classe, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui na classe TXT. Eu vou vir aqui em cima, que ela ainda está aberta aqui. Se a sua não estiver aberta aqui, ó, eu vou fechar a minha aqui. Você vai vir aqui no seu TXT, vai dar dois cliques, ó, perceba que aqui ele está diferente ainda, ó. O TXT quantidade ele é uma classe normal e o TXT ele é uma classe que é um controle, porque eu fiz a herança para o TXBox. A partir do momento que eu fizer a herança aqui no TXT quantidade também, passando aqui dois pontos, TXBox, aí eu tenho que declarar o using aqui em cima, que é o system.windows.forms. A partir do momento que eu fizer essa herança, compilar a minha operação, a minha aplicação, que é o Ctrl Shift B. Então, quando ele aparecer aqui no canto esquerdo de baixo, aqui, ó, compilação correta ou compilação completa, ou complete compilation, se você vier aqui no editor de soluções novamente, agora ambas as classes estão já com esse iconezinho indicando que são classes herdadas de outros controles. Então, vou vir aqui na classe TXT, clicar com o botão direito, escolher ver código ou simplesmente selecionar ela aqui, pressionar a tecla F7 do seu teclado. Ela vai abrir aqui em cima, ó. Eu vou fechar essas janelinhas aqui para ganhar um pouco de espaço. Vou vir aqui na classe TXT e vou copiar os métodos que eu já escrevi, que vai ser esse GoFocus aqui, o LostFocus e o KeyPress. Vou reutilizar esses códigos para o meu controle quantidade. Então agora aqui dentro eu vou colar os meus códigos. Eu posso fechar aqui agora a classe TXT e vou trabalhar aqui dentro da classe quantidade. Primeiro eu vou precisar de dizer que essa classe é uma classe do tipo pública. Então eu escrevo public antes da palavra class. Aqui, ó, a palavra color está de vermelho porque eu não fiz a referência para o using necessário aqui. Então eu vou escrever using system.drawing, ponto vírgula. Dessa maneira, agora a palavra color vai ficar azul aqui. Então eu copiei os códigos. Agora, se a gente executar, ambos os controles vão estar com as mesmas funcionalidades. Esse daqui eu vou sobrescrever, vou continuar escrevendo alguns códigos a mais dentro aqui do onLostFocus. Para a gente não ficar visualizando muito código aqui, ó, você pode ocultar os códigos através desse maisinho aqui, ó. Então vou ocultar o método goFocus e vou ocultar também o método kdown. Vou escrever aqui o método LostFocus. Então o que eu preciso? Depois aqui que eu fiz a coloração, eu vou fazer o seguinte: se eu vou abrir parênteses, se este controle na propriedade texto for igual, aí lembra que o igual sempre você tem que colocar dois sinais de igual, que é um comparativo. A vazio,
Então, o que você vai querer fazer? Eu quero parar a execução do código. Para você parar a execução do código aqui no Visual Studio, você escreve a palavra return, ponto vírgula. Como eu só quero fazer uma única ação, se esse controle estiver vazio, então eu não preciso de colocar else, nem preciso de colocar end if aqui embaixo, não. Eu posso simplesmente escrever a única linha que eu quero abaixo do if aqui. Então, se ele não estiver vazio, então eu vou continuar escrevendo os códigos aqui, ó. Eu vou escrever aquele bloco try, que significa tentar. Por quê? Antes eu vou te explicar o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no meu textbox, vou adicionar ele aqui. E eu vou querer digitar, por exemplo, 1,20. Quando eu sair desse controle, que é o evento Lost Focus, que a gente está sobrescrevendo aqui, eu vou tentar converter esse controle para double. Isso vai gerar um erro, quer ver? Eu já vou colocar aqui para você, ó. Eu vou escrever assim, ó, converte. Então, o Visual Studio ele tem muitas classes, ó. Esse converte é uma classe que faz a conversão de um tipo de dados para outro tipo de dados. Então, quando ele tenta converter um tipo de dados que não é compatível, ele gera um erro. Quer ver, ó? Converter para double. Quando você escreve to double, abrir parênteses, ele vai te pedir aqui, ó, qual é o valor que você quer converter para double. Então, coloca assim, ó, this.text, ou seja, eu quero converter para double o texto que estiver nesse controle. Só que se você executar dessa maneira, quer ver, ó? Vamos salvar aqui. Vamos adicionar o txt quantidade, esse daqui, né? Vou apagar as de cima, que eu não lembro se era. Vou adicionar mais um txt quantidade. Vou salvar o meu projeto e vou executar. Quando eu digitar as quantidades e sair desse controle, ele vai gerar um erro, porque o texto, se eu digitar, por exemplo, um número que pode ser convertido para double, por exemplo, 12,2, ó, vou tentar aqui, ó, dar um enter. Ele não deu erro, ele converteu. Mas e se eu digitar, por exemplo, meu nome, ó, e sair agora? Quando eu pressionei Tab, ele ficou parado aqui e vai apontar um erro para aquela linha onde eu escrevi convert to double aqui, ó, tá vendo? Ele ficou amarelo, deu a descrição aqui, ó, o que que tem lá dentro, o texto do campo é igual a Edvan, e está dizendo que ele não pode converter esse texto para um número doble, ó. Exception, o controle do tipo sys em formato exception, introdução adicional, a cadeia de caracteres de entrada não estava em um formato correto. Esse é o texto do erro. Então, como a gente vai resolver esse problema? Eu vou parar aqui o código, nesse botãozinho aqui de stop, e eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar converter para double. Você tem que usar o método, o bloco try, quando você quer fazer alguma coisa que pode dar errado. Então, eu escrevi aqui try e vou pressionar tab duas vezes. Ele automaticamente escreveu o bloco try para mim. Então, vou recortar esse código aqui. Vou colar ele aqui dentro. Aqui eu vou apagar essa exception aqui, que eu não quero trabalhar com exceção, eu não quero exibir nada na tela. Esse throw aqui também eu tenho que retirar, senão ele vai parar o código aqui. Então tá, eu vou tentar converter o conteúdo para double para poder saber se é um valor que pode ser calculado, que pode ser utilizado. Se ele entrar aqui nesse bloco catch, é porque ele deu um erro. Então, quando ele der o erro, eu quero primeiro limpar o controle. Então, vou escrever this text é igual a vazio. Depois, eu vou exibir uma mensagem para o meu usuário. Então, vou escrever aqui, ó, messagebox.show e vou escrever aqui dentro quantidade ou valor. Vou colocar a quantidade, que ele vai ser específico para a quantidade, né? Quantidade inválida. Então, o que que vai acontecer agora? Aí você tem que fechar aqui com ponto vírgula, ó. Quando eu executar o meu projeto novamente, quando eu der um tab aqui, ó, ele não vai acontecer nada. Se eu digitar, por exemplo, as letras e eu sair, ele vai aparecer, ó, quantidade inválida. A mesma coisa aqui, se eu digitei, por exemplo, 1, esbarrei aqui no, digitei vírgula duas vezes e saí,
ele vai dar a mesma coisa. Eu iria bloquear para não permitir a entrada de letra. Só que eu acho isso desnecessário, porque se o textbox é para quantidade de produto, a pessoa não vai digitar uma letra, entendeu? Você teria que colocar essa bloqueio em um textbox, por exemplo, de, não sei, que a pessoa pode digitar letras e pode digitar números. Seria normal ela digitar uma letra. Na quantidade, não seria o óbvio, né? Por isso que eu não coloquei. Eu só digitei aqui a letra para você testar que vai dar erro, entendeu? Então, quando der esse erro, ele vai limpar o controle e você está fazendo um tratamento de erro através do método try. E outra coisa que eu vou fazer também é o texto já ficar no centro aqui, ó. Quando eu digitar, quando eu criar o controle, eu quero que esse texto já fique aqui centralizado para mim. Então, vou vir aqui na classe txt quantidade. No final, aqui logo após o protect on keydown, eu vou fechar aqui agora o Lost Focus. E aqui eu vou reescrever o método protect override void on create. Esse método, tudo que você executar aqui, escrever, vai ser executado no exato momento que o controle for criado, entendeu? Então eu vou fazer assim, ó, this ponto text alinhamento é igual a horizontal alinhamento ponto center. Eu fecho com ponto vírgula, ou seja, ficou azulzinho aqui, ó, é uma classe que existe dentro do Visual Studio. Essa classe aqui é de alinhamento horizontal. Então eu quero que este controle, no alinhamento do seu texto, utilize a classe de alinhamento horizontal e pegue a propriedade centro. Então quando você executar novamente seu projeto, você vai ver que ele já vem centralizado aqui, ó, no centro mesmo. Então são coisas que você pode já deixar padronizado no seu controle TXbox, de modo que você não precise depois se preocupar em configurar todos os seus controles para que fique padrão. Então essa é mais uma aula aí da série Visual Studio Curso Básico. Eu espero que você esteja gostando. Se você gostou aí, não se esqueça de deixar aí o seu comentário, de clicar em gostei no vídeo, que é muito importante para mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Próximo vídeo eu vou tentar criar um controle semelhante a esse, porém para que a gente digite quantidades de moeda, no caso. Quando a gente digitar a quantidade e sair do controle, ele fazia a formatação desse controle para moeda. Vai ser basicamente igual a esse, mas com uma configuração extra. Então até o próximo vídeo.